Muito bem, bom dia a todos. Hoje é dia 14 do mês de setembro do ano de 24. Estamos aqui mais uma vez na Madrugada MM e você é muito bem-vindo aqui em nosso meio. Nós temos mais uma vez da série de 4 palestras, a segunda palestra do pastor César e a doutora Isabel, queridos lá do Paraná, que são especialistas em terapia familiar e hoje terão mais um assunto muito interessante para falarem a respeito de relacionamento familiar. Bom dia, pastor César. Bom dia, doutora Isabel. Bom dia, queridos. Feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, Bom dia. uma alegria para nós. Hum, Muito bem. A palavra é com vocês, então. Fiquem à vontade e que Deus abençoe. Amém, amém. Então, gente, feliz de estar aqui com vocês de novo. Como eu estava falando, hoje nós estamos num lugar diferente. Você pode ver no fundo ali, ó, tem árvores, tem carros, tem grandes auditórios, pessoas passando. É isso mesmo, aqui a gente faz ao vivo, né? Então, uma bênção. Nós estamos no Campuri da Associação Central Paranaense, em Curitiba, na região metropolitana aqui, que é Colombo. Mas estamos bem felizes, né? Então, por isso que o cenário está diferente aqui. Mas que bom que que bom que vocês se reúnem todo sábado de manhã para orar a Deus, né? Isso aí me fez lembrar, tem um texto da escritora inspirada, Ellen White, né? Ela é considerada profetisa na Igreja Adventista, e ela falou algo muito importante. Ela falou que todo sábado a gente deveria, no mínimo, 1 hora passar estudando a Bíblia e orando para nos prepararmos para o culto. Olha que interessante. Então, um preparo para estarmos no culto no sábado de manhã é a gente estar buscando a Deus em família ou pessoalmente, né? E vocês já fazem isso, então, com esse grupo. Acaba sendo um preparo. O sábado na igreja acaba sendo mais produtivo para quem se prepara. Assim, gente, hoje nós vamos continuar a caminhada que começamos semana passada. Na semana passada, nós estivemos vendo sobre casamento e vimos as vantagens, os benefícios de ser casado, né? Que a pessoa que é casada, ela acaba às vezes juntando mais dinheiro, economizando mais dinheiro, os filhos acabam tendo a maior satisfação, a vida da pessoa que é casada tem mais satisfação. É lógico que nós falamos isso não para massacrar quem está solteiro ou quem está viúvo, sozinho, de alguma forma separado. Não, não, não. Todos têm as bênçãos de Deus. Mas então a gente vê que de uma forma muito especial o casamento é uma ferramenta nas mãos de Deus para fazer a gente crescer. A Bíblia fala que algumas pessoas têm o dom de ser solteiro. Aí é diferente, né? Você pode exercer esse dom, você vai ter muito mais tempo para servir, muito mais tempo para ajudar pessoas, né? E também você pode ter grandes amigos, discipuladores, mentores que te ajudam a crescer. Mas de uma maneira bem especial, Deus colocou uma bênção sobre o casamento, e o casamento, então, é uma ferramenta. E para aqueles que não têm o dom de serem eunucos ou eunucas, né, de serem casamento acaba sendo um grande fator de crescimento, de estabilidade emocional. Nós vimos até que o casamento acaba sendo um amortecedor das crises que nós temos na vida. Olha só, até apagaram umas luzes aqui, pode pedir para eles acenderem de novo, né? Acabou ficando diferente um pouco a imagem, mas dá para vocês nos verem. Então, assim, queridos, então nós vimos que o casamento ele não é para felicidade, é para é isso. Então, o principal é então vai estar falando um pouco mais. Eu gosto de pensar que a relação com o teu cônjuge vai ser a relação mais íntima e mais profunda que você vai ter durante toda a sua vida. Então, você vai viver com teus pais entre 15 a 25 anos, né? Com amigos. Eu tenho uma amiga de infância que a gente é amiga há 30 anos, mas um casamento que se estabiliza, que se consolida, ele pode perdurar por 70 anos. Então, é a relação mais íntima que você vai ter durante toda a vida. Por isso que Deus disse, né, que a gente deve deixar o pai, deixar a mãe e apegar-se a sua mulher, né, ao seu esposo e tornarem uma só pessoa. Então, Deus deseja que a gente possa crescer. E nessa relação tão íntima, não vai ter pessoa que vai mais me conhecer do que meu marido. E não vai ter pessoa que vai mais conhecê-lo do que eu. E mesmo conhecendo no que tem de melhor, ou quem sabe alguma dificuldade, você escolhe amar. Então, isso é a maior dádiva, né? É como Deus.
que mesmo conhecendo o nosso, né, ele nos ama infinitamente e luta por nós, porque nós somos a igreja dele. Ele quer que nós estejamos prontos para esse noivo maravilhoso, né, que é o nosso Senhor. Amém? E como a gente falou, nosso tema de hoje agora, nós vamos partir para ver algo muito essa caminhada, então, como o casamento, então, é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos fazer crescer, para nos santificar. Então, nós vamos ver aqui, eu quero ler, eu estou com a Bíblia aqui na mão, olha só o que diz Gálatas capítulo 5, 17. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele falou aqui, ó, verso 17, 5, 17 de Gálatas. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, vejam, aqui o apóstolo, então, ele fala que a carne, a nossa natureza carnal luta contra o espírito. Dia e noite a carne luta contra o espírito. E isso é significativo, gente. E até ali no livro, no livro de Romanos, capítulo 7, então o apóstolo Paulo vai além. Ele fala assim, ó, então, às vezes, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu acabo fazendo. E fala assim, logo não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então, olha só. Então, o apóstolo Paulo ele fala assim, existe um gigante dentro de mim, e esse gigante, ele acaba sendo um fator de desestabilização da minha vida. Então, a pessoa que se torna cristão, a pessoa que ama Cristo, né? A gente sabe que todos a MM aí amam a Deus, têm princípios especiais, mas nós sabemos então que existe um monstro dentro de nós que a Bíblia chama de carne, de natureza pecaminosa, e é uma luta constante. Todo cristão precisa matar um leão todo dia, e esse leão está dentro de si mesmo. E eu estou falando isso, sabe por quê, Isabel? Olha só, Isabel sabe. A Isabel já atende pacientes, né, casais há muitos anos, mais de 20 anos, Isabel. E aí, olha o que acontece. Então, eu vou dizer para vocês. Psicóloga há 20 anos, mas terapeuta de casais há 8 anos. Há 8 anos, né? Ela é generosa, ela já atendia antes, mas acho que ela fala que se tornou um foco maior, né, nos últimos 8 anos. Mas assim, ó, queridos, então, o que acontece, então, que existe esse monstro. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quando eu faço o que não quero, não é eu que faço. É o pecado que habita em mim, é um gigante que habita em mim, é essa carne que habita em mim. E é militante, é uma briga diária. E até sobre isso a Isabel sabe, né? E eu já convivi. Eu vou contar aqui uma história hipotética, mas que a gente já ouviu esse tipo de história muitas vezes. E você também já deve ter ouvido. Aquela história assim de uma pessoa que chega para você e fala: oh, não dá mais. Eu não quero mais continuar com essa mulher. Eu não quero mais continuar com esse homem. Ele é um monstro, ela é um monstro. É uma pessoa que vive me incomodando. Não dá mais certo. Eu acho que é bom cada um ir para o seu canto. Eu quero ser feliz. Eu não aguento mais essa pessoa do meu lado. Então, o que acontece? Geralmente, então, quando está muito desgastado o relacionamento, um dos cônjuges demoniza o outro. E parece que o outro é um monstro. E então agora eu tenho que fugir desse monstro. E a pessoa, algumas pessoas então saem achando que vão ser felizes em outro relacionamento, que vão começar e vai ser tudo de bom, né? Mas o que acontece? Sabe o que acontece? A gente tem visto às vezes. A pessoa vai lá, pouco tempo depois está com a mesma história. Agora o segundo é um monstro. E baseado no que a gente está estudando hoje, que vamos ver hoje, sabe o que acontece, gente? O monstro está dentro de você. O monstro está dentro de você. Esse monstro é a natureza pecaminosa. Então, é isso. É isso que a gente vai estudar hoje. Então, existe um monstro dentro de você que um momento ou outro ele vai se despertar. O casal está no romantismo, no relacionamento. A gente usa um esforço humano. Exatamente. É como falaram ali. Ó, só troca o monstro. Exatamente. Na verdade, para você, nem troca o monstro. Na verdade, assim, ó, esse monstro está principalmente dentro de nós. E é lógico, aí o outro tem um monstro dele também. Aí vai uma briga de dois monstros. É a briga de duas carnes, da carne do outro e da minha carne, tá? Então, assim,
Isso é muito significativo da gente colocar como pano de fundo no nosso estudo de hoje. Esse monstro se chama egocentrismo. Egocentrismo. Então, nós somos egocêntricos, nós somos egoístas. Isso é a natureza. Desde quando Adão e Eva pecaram, nós já nascemos com essa tendência, com esse monstro dentro de nós. No Salmo 51, o salmista Davi, ele fala assim, ó, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós já nascemos com a tendência pecaminosa. E a Bíblia, em vários lugares, com várias ilustrações, fala no capítulo 6 de Romanos, o velho homem. Então, nós temos o velho homem, a velha mulher, que então, quando a gente se batiza, a gente sepulta esse velho homem. Mas só que a cada dia ele tenta se levantar. E se você não alimenta bem a nova natureza, a velha natureza ela toma conta. É o monstro. É o monstro. E então, e até, Isabel, a gente estava estudando esses dias, porque estava relembrando, estava lembrando de uma história de um filme, né? Lembra daquela história do filme? Acho que até esse filme é bem significativo, que mostra, então, queridos, sobre como que esse monstro funciona, entendeu? Porque geralmente a gente, quando dá briga, o monstro é a Isabel. E a Isabel acha o monstro é o César. Eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher. E então, assim, eu rapidamente quero contar essa história. É um filme que saiu algum tempo atrás, eu não me lembro o nome do filme, né? Mas um autor que comenta o que esse filme fala. Fala de que estava havendo muitas intrigas entre a França e os Estados Unidos. Eu até não sei se essa história é real ou é apenas fictícia, mas imagina. Então, a França e os Estados Unidos estavam a ponto de bala, ali, a ponto de guerra, quase, mas daí ambos os lados decidiram ter um encontro diplomático onde tentariam resolver as coisas sem briga. Mas como os jornais e as TVs já tinham falado sobre uma guerra iminente, que contra, então a história traz em paralelo a história de um fabricante de armas que está muito, nós vamos ganhar muito dinheiro, porque tanto a França como os Estados Unidos vão comprar armas de nós. Era uma multinacional fabricante de armas. Então, eles já estavam se reunindo para fabricar mais armas. E, aliás, já tinham até começado a fabricar mais armas nessa expectativa de vender armas tanto para a França como para os Estados Unidos. E o que aconteceu? Chegou naquele os líderes dessa fábrica de armas já ficaram preocupados. Eles ficaram preocupados. Ai, 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 será que agora vai melar nosso negócio? A gente poderia ganhar bilhões com isso. Gente, realmente, quando o dia, então, que iam fazer essa reunião diplomática, quando chegou a delegação da França nos Estados Unidos e foram para o lugar onde iam se encontrar para conversar, aquele dono da fábrica de armas, ele conseguiu colocar uns atiradores de elite ali na entrada, perto onde havia aquele encontro diplomático. E quando a equipe da França chegou, a delegação da França chegou, um dos atiradores de elite acertou um daqueles que estavam na França. E naquele momento, quando acertou, a França já recuou e falou assim: olha, os Estados Unidos imaginaram que eles não querem paz, eles querem nos matar. Então, logo já saíram ali vários seguranças e também gente do exército que tinha vindo junto da França, que tinha vindo com aquela delegação, e já então vai haver, houve a guerra e muita gente morreu. E quem saiu lucrando? Quem saiu lucrando foi o quê? Quem saiu lucrando foi eu, que eu estou contando essa história, gente? Olha, queridos, a nossa luta é contra carne e sangue, mas é contra os principados e é contra eles, e cutucando
nossa, o nosso enche as nossas e alimento para o monstro. Satanás, ele coloca muitos alimento para o monstro na televisão, no rádio, nas músicas, na internet, para alimentar o monstro, para o monstro atirar o outro, e o outro pensar que sou eu, e assim virar aquele furdunço, e daí eu fujo do monstro que é o outro, que é a Isabel, mas na verdade a nossa luta não é contra a Isabel, a nossa luta não é nossa luta é contra Satanás e os agentes dele, e um dos principais agentes dele, que é a nossa natureza pecaminosa. Vocês entenderam, gente? Então, eu quero coisa, e nós vamos estar vendo exatamente, então, assim, ó, como que esse monstro age, para que a gente possa detectar e não deixar que isso venha destruir a nossa vida. Outro, um monstro que ele moica a identidade do outro, negra a identidade do outro, e o outro vai ao chão. E aí, então, é onde aparecem as brigas, as intrigas, as indiferenças dentro do mundo, né, muito especial. E essa reflexão é uma ótima meditação para esse dia, né, que estamos juntos aqui. Queridos, Deus é maravilhoso e olha, ele nos alertou. O amor de muitos se esfriaria. Em Mateus 24, versículo do né? Esses monstros dentro de nós, o amor de muitos se esfriaria. Então, a gente é egoísta, a gente pensa só em nós mesmos, enquanto o outro pode oferecer muito para nós, a gente o ama, desfruta, mas quando tristeza, riqueza e também na pobreza, e quando vem os problemas, a gente vai motivos, né? A gente vai mostrar em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, que nos últimos dias serão dias difíceis, porque olha só como que nós vamos ser homens mais amantes, homens e mulheres mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Presunçosos, avarentos, soberbos, blasfemadores, presunçosos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Como eu vejo, né, um paciente meu, ele diz assim, eu não consigo perdoar a minha esposa no mal que faça, já faz um ano e meio e eu não consigo perdoar a minha esposa. Então, irreconciliáveis. Então, como Deus ele deixou aqui claro, né, cruéis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, Deus deixou claro esses monstros que habitam em nós. Obrigada, amor, ligou a luz. Eu fui ali pedir para o rapaz ligar a luz, fica melhor, né? A gente se comunica melhor quando pode ver. Então, assim, ó, só quando é ao vivo é assim, Isabel, você vai ali, pega o meu sapato, está na sacola dentro da barraca, tá, pega para o rapaz entrar, ele tá ali. Isso, gente, então aqui, ó, enquanto a Isabel vai ali, então agora nós já continuamos. Então, vocês viram. Então, existe esse mundo. E vocês vão entender, então, é muito importante nós entendermos isso, gente, porque nós temos que entender como que funciona esse conflito dentro do casamento. Os conflitos que há no casamento, os desentendimentos, quando o casamento vai sendo empurrado pela barriga, empurrado com a barriga, assim, é porque alguma coisa está errado lá dentro. E então a nossa tendência, como nós vimos, é lutar contra o outro. Mas não é o outro que está causando isso. É o meu monstro lutando contra o monstro dele. É o meu egocentrismo lutando contra o egocentrismo dele. É o meu gigante chamado pecado natureza, lutando contra o pecado natureza do outro. E como nós vimos, então, Satanás é esse atirador. Ele que atira para aguçar o monstro. Ele que atira ali para que não haja diplomacia, para que não haja ADR, né? ADR, assim, diplomática. Então, por isso que nós vamos mostrar cinco fases que passam o casamento. Você vai entender, ó, não é só casamento, qualquer relacionamento, até mesmo amizade, passa por cinco grandes fases.
Isso de uma maneira geral, os especialistas estudando os relacionamentos, especialmente o casamento, então se vê que há essas 5 fases de um relacionamento. Isso aí pode ser um relacionamento teu com a tua equipe, pode ser um relacionamento teu com a tua classe escola sabatina, com o teu pequeno grupo, com o teu filho, né? Então isso pode acontecer também, principalmente entre casal. Então vamos ver os 5 fases. Qual que é a primeira fase? Qual que é a primeira fase, então? A primeira fase, gente, é a fase da palpitação. Aí, ó, número 1, palpitação. Palpitação tem a ver com emoções, tem a ver com química. Então, a primeira fase de um relacionamento é a palpitação. Então, é quando o casal se conhece e se apaixona. Alguns aconteceu por acaso. Quem sabe tem gente aí que se conheceu até aí em algum evento do MM. Será que tem alguém aí que se conheceu no evento do MM? Coloca aí como foi que você se conheceu, como é que começou essa palpitação, como que você conheceu o teu amor, aqueles que são casados aí ou namorados, como que foi o primeiro contato, como é que foi? Foi por acaso? Por acaso teve a ver com moto? Acho que não, né? Ou foi na igreja que você se viu a primeira vez? Como foi assim a palpitação? Que ano era? Fala aí, ó, que ano era que você se apaixonou pela pessoa que está ao teu lado? Coloca aí, é a palpitação. Quero ver ali os comentários, né? Então, o que acontece, gente? Todo mundo tem esse momento. Eu não vou esquecer a primeira vez que eu vi a Isabel, sabe? A Isabel, a primeira vez que eu vi, ela estava cantando. Ela estava cantando numa igreja, entendeu? Então foi ali. Eu nunca tinha visto aquela mulher e vi lá e falei, olha que moça que canta bonito, né? E então, assim, foi o primeiro momento. Mas eu não me apaixonei por ela naquele primeiro momento. Sabe? Que moça que canta bonito. Depois eu fiquei sabendo que ela estava ajudando naquele evangelismo. Eu era pastor, fui transferido, pastor solteiro, né? Fui transferido ali para poder ajudar e continuar o trabalho daquele evangelismo. E aí a Isabel estava lá. E como a Isabel estava lá, eu a vi pela primeira vez. Eu me lembro que outro dia eu fui ver, ela estava fazendo alimentos ali para a equipe de trabalhadores, de missionários. E aí a Isabel estava ali, né? E então, aos poucos, a gente foi se conhecendo, conversando. Eu me lembro que daí até eu cheguei assim, né? Já perguntei, eu olhei para ela assim, essa moça se veste bem, né? Olha que bonita, se veste bem. E daí eu cheguei e perguntei para ela, olha, o que que você faz na vida, né? Ela falou, eu sou acadêmica de psicologia. Então, assim, foi se construindo, né? E com o tempo, então, entrou aquela palpitação, aquela coisa, né? Então, como eu falei, eu volto a perguntar, parece que ninguém comentou ali, Isabel, estava perguntando quem aqui, vai falar para nós aí como é que foi que começou essa paixão pelo teu cônjuge? Eu acho que só tem gente solteira aqui, eu acho que não tem ninguém casado, aí, nem namorado, né? Mas então é isso, a primeira fase é a fase da palpitação. E aí, ó, eu vou deixar agora a Isabel falar um pouco. Isabel, como é que funciona aquela questão da química que tem, né, na palpitação? A neurociência traz que a mente humana ela é muito obscura, né? E divina também ao mesmo tempo. Vocês acreditam que quando a gente conhece alguém e você admira, né, desperta o teu interesse, também é despertado um hormônio dentro do teu cérebro chamado epinefrina. E esse hormônio a gente chama como hormônio da paixão. Então você não vai ter olhos para outros rapazes ou para outras mulheres, a não ser aquela. E você vai construir toda uma relação de aproximação, de querer conquistar essa pessoa. E é interessante que a palpitação ela tem prazo de validade, porque ela vai durar, em média, 2 anos. Por isso, quando você demora muito para casar, né? Estamos namorando e noivando há 6 anos. Então, você já passou a palpitação, porque o prazo de validade é 2 anos. Depois desse prazo, vai diminuindo esse hormônio cerebral e vai ficando mais as experiências, os laços que vocês construíram, né? E as decisões que vocês tomam juntos, né? De permanecerem. E agora eu quero até colocar uma reflexão que meu marido teve depois de uma meditação. Isso. Então, assim, a gente. Então, esse momento da palpitação é muito importante. Então, você vê, a Isabel falou da epinefrina. Então, eu achei muito interessante isso. Então, ó, Deus colocou dentro da gente um hormônio para fazer a gente ficar apaixonado. Então, Deus planejou a palpitação. Então, assim, por isso que o amor é algo tão especial. E a primeira fase do amor entre duas pessoas de sexo oposto, como a gente acredita, né, no casamento. Então, a primeira fase é o quê?
essa epinefrina. A primeira fase é uma fase química, é um empurrãozinho que Deus dá para que você se apaixone, para que você se interesse por uma pessoa, para que você foque uma pessoa. E aí, como eu estava falando para a Isabel, quando eu estudei esse assunto, eu e a Isabel estávamos estudando esse assunto, eu fiquei intrigado. Eu pensei, por que que Deus deixa isso aí só 2 anos? Por que que Deus deixa essa química? Então, porque é Deus que clica esse hormônio para ele funcionar. Por que que Deus deixa ele só por 2 anos? Por que que Deus não deixa ele 30 anos, 50 anos? Haveria muito mais gente com 50 anos de casado se essa química funcionasse por 50 anos, né? Então, aí, tantas pessoas ali, agora nós estamos tendo uns amigos que com 30 e poucos anos de casado estão querendo se separar. Eu conheço muitas pessoas, depois que os filhos se tornam aí adolescentes, adultos, agora não quero mais. Então, assim, e daí fala, não, mas eu não sinto mais nada, esse homem mudou, essa mulher mudou. Mas, gente, assim, ó, então quando eu saí de madrugada, então, questionando a Deus, eu estava meditando, saí na rua. Eu estava tão intrigado que eu saí na rua, Senhor, por que que o Senhor deixa só 2 anos essa epinefrina? E daí sabe o que Deus mostrou para mim? Deus mostrou para mim assim, ó, César, a muleta. Esse hormônio que eu coloco ali, epinefrina, é apenas a muleta para que duas pessoas ali, às vezes inseguras ou imaturas, possam se ligar. É uma cola inicial que eu dou para dar um reforço, é um empurrãozinho, é um pontapé inicial que Deus dá para nós, para que a gente possa depois pegar no tranco e ir. Então, ou seja, então essa epinefrina é só para começar. Depois, então, agora, depois dessa cola inicial, o casal tem que formar uma cola especial, que é o quê? Que é um amor mais maduro, que é uma escolha, que é um princípio. Então, você não tem que ficar sendo empurrado por um hormônio o resto da vida. Você tem que andar com as suas próprias pernas. Então, esse hormônio é como se fosse uma muleta para quem ainda não consegue andar bem ainda no caminho do amor. Então, Deus dá aquela muletinha, Deus dá aquele andador, mas depois, então, você tem que aprender a andar sozinho. Que interessante, né? Então, isso é muito importante. Deus é tão bom que até nisso ele pensou. Então, olha só, teve alguém ali que disse que se conheceu na volta das férias, da praia. Que legal, ela voltando das férias na praia. Mas se conheceram o que? Foi no ônibus, ou foi na rua, na estrada, ou foi na cidade, lá quando ela já chegou? Ó, ela morava com meu tio e fui visitar meu tio e conheci ela. E isso foi em 94. Pedro, né? Ah, Pedro, que legal então, hein? Aí, ó, morava com o tio. Muito bom ali, ó, o Everton. Nós na escolinha da igreja, quando pequenos. Que legal, mas é assim mesmo. Então ali começou, né? Outros conheceram ali o Fred e a Elaine, conheceram no coral da igreja. Coisa linda, né? Olha ali, ó, o Fred e a Elaine, eu orei por um casamento com um homem cristão, a Elaine fala, né? Mas veio falando espanhol. Olha só, hein? Tá bom, mas e daí você entendia o espanhol ou tinha algumas palavras que você não entendia? Mas enfim, gente, então assim, essa é a fase da palpitação. E aí, gente, o que que acontece? Até acho que a gente se empolgou bastante nessa introdução, né? Mas semana que vem a gente vai dar um reforço disso aqui, mas hoje pelo menos vocês vão entender o spoiler geral disso daqui. Então, olha, ele aprendeu português, né? Tá certo, Elaine. Então, olha Tudo só, pelo amor. essa Elaine, ela tem uma personalidade forte, ela conseguiu segurar o cara, ele não voltou mais pro país dele, né? E ele aprendeu a língua. Essa mulher te amarrou mesmo aí, hein, Fred? Mas veja, então, voltando, o que acontece, então, a palpitação é isso, gente. A palpitação é essa paixão, essa epinefrina. Mas, como eu disse, com 2 anos ela começa a diminuir, diminuir e desaparece. Então, você daí tem que andar, o amor tem que andar com as suas próprias pernas depois de 2, 3 anos. Então, por isso que às vezes, quando passa ali esse período, a pessoa fala, não foi, não era, você não era assim, você era romântico, você era querido, você era mais querida, você relevava mais meus defeitos, entendeu? Então, esse período da palpitação, a pessoa até meio cega, né? Parece que até meio cega, por isso que dizem que o amor é cego. Essa primeira fase da palpitação, que o amor é cego, ele não quer enxergar os defeitos dos outros. É essa química na cabeça da gente, que interessante, né? Você vai falar? Não, pode falar. E talvez seja por isso que nos primeiros momentos a gente cria esses laços tão profundos. Eu me lembro quando ele me levava para sair, os atos de carinho, os presentes. Então, assim, porque a pessoa é prioridade. Sabe o que acontece depois que acaba a epinefrina? A gente tem outras prioridades. Então, a sociologia fala que o homem, ele se identifica, ou ele se realiza no trabalho. E a mulher se realiza no amor que ela recebe do homem. Então, cada um vai buscar, né, necessidades, vai buscar
vai buscar identificações e acabam se distanciando mais e mais. Então, eu acho bem válido essa reflexão. Exatamente, Isabel. Eu já dei um pulinho ali. Uhum. Porque a primeira fase é a palpitação, gente. A primeira é, então, assim, a primeira fase é a palpitação. E a segunda é o quê? A aliança. É o compromisso. Então, assim, ó, a pessoa fica tão empolgada nesse primeiro momento da palpitação, aquela química. É quando você ligava para a tua mulher, para a tua namorada, né? Você ficava tranquilamente 2, 3 horas conversando com ela. E ainda depois, quando ia terminar, assim, ó, você desliga. Não, você desliga. Você desliga. É aquela coisa, então, a palpitação daquela paixão, aquele frio na barriga, que às vezes você fica até sem vontade de comer. E o homem passa na frente de uma loja, daquele vestido bonito, ele começa a imaginar, ai, como isso ficaria bonito nela. E à noite você dorme agarrado ao travesseiro, imaginando que é ela. Então, é um momento de palpitação. Mas aí o que acontece? Então, a pessoa, ela acaba se apaixonando tanto que ela pensa assim, eu não consigo viver sem Isabel. Isabel, eu não consigo viver sem o César. E daí, então, que vem a aliança. Então, esse primeiro momento leva a uma aliança, a um compromisso. Que, então, no caso, para nós que somos cristãos, geralmente é o casamento no civil, casamento na igreja, mas talvez muitos de vocês, né, como a maioria no mundo hoje, muitos de vocês, quem sabe, começaram até se ajuntando, né, foram morar juntos, juntaram os trapos, né, juntaram os trapos. E aí o que acontece? Então, queridos, assim, ó, muitas pessoas começaram se ajuntando, né? No passado, aí, uns 20, 30 anos, até tinha aquela história de fugir. Ah, fulano roubou a filha do seu Anastácio ali, roubou e fugiram. Então, mas era um compromisso, era de alguma forma os dois estavam se responsabilizando um pelo outro, se comprometendo. Então, hoje, felizmente, o pessoal, às vezes, mesmo que estão indo dormir junto e não querem fazer compromisso nenhum, mas de alguma forma, quando vão morar juntos, já é um compromisso. Então, mesmo que existem vários níveis de compromisso hoje, mas depois que a pessoa, então, passa a palpitação, a segunda fase é a fase do compromisso. E como disse, se tem alguém aqui que, por acaso, não passou ainda pela aliança do casamento civil, passa o casamento civil. O casamento religioso não é obrigatório. Não é obrigatório fazer aquela pompa na igreja, de gastar um monte de dinheiro. Tem gente que sonha isso, né? Mas isso não é 100% necessário para esse compromisso. O principal é assumir diante da família, assumir diante da igreja, assumir diante de Deus e diante do Estado, né? Que é o casamento civil. Mas essa é a segunda fase do casamento, então, é o compromisso. E qual que é o terceiro? O terceiro é aquilo que a Isabel já vinha adiantando ali, a conveniência. Então, depois que passou os 2, 3 anos da epinefrina, né, da química, e depois agora fizeram o compromisso, a tendência é via conveniência. E a conveniência, então, gente, é um momento bem complicado. É um momento que a maioria dos casais passam, a maioria dos relacionamentos passam pela conveniência. É quando, depois de passar a química, começa a vir um tempo assim, de um marasmo emocional, e o casamento assim, parece que dá uma travada, geralmente nesse período da conveniência vem os filhos, e daí quando vê a mulher, ela acha que o homem está distante, ela fica magoada, ela começa a dar mais atenção para o filho do que para o homem, mas é também porque o homem acaba dando mais atenção para o trabalho do que para a mulher. No período da palpitação, para o homem, a mulher era o foco, ela era mais importante. E a mulher também, no período da fase da palpitação, o homem era o maior, era o foco dela, passava vários dias da semana se encontrando, saindo para comer junto, até o mêsversário de namoro eles comemoravam no começo, até o mêsversário da data do casamento comemoravam. Depois começa a se distanciar, entendeu? E daí acontece algo muito forte, principalmente porque a mulher ela se realiza no homem e o homem se realiza no trabalho. Deus fez assim, porque o homem é provedor. Então, o homem se realiza no trabalho, mas a mulher, ela se realiza em estar unida a esse homem. E o que acontece? Aí, depois que casa, é o homem correndo atrás do trabalho e a mulher correndo atrás do homem. Aí ela fica muito magoada porque o homem fica distante, o homem, ele tira mais tempo para os seus hobbies, para estar com os seus amigos, para jogar bola, até alguns jogar PlayStation, ou até às vezes andar de moto com os amigos sem levar a esposa, olha, cuidado. Aí o que acontece? O homem acaba dedicando mais tempo para os seus hobbies depois que passa a química, e a mulher, então, dela fica magoada, muitas delas acabam ficando, cuidando muito bem da casa e cuidando dos filhos, e se distancia, e eu conheço mulheres que nessa época até vão dormir no quarto lá com o filho, e o marido tem que dormir em outra cama. Vocês já viram isso? Aqui que entra aquele conceito do filho cônjuge.
que daí as mulheres chegam a migrar do amor que tinham pelo marido para um amor infinito pelo filho. Gente do céu, acho que o nosso tempo terminou. Olha, a gente está ainda aqui, né? Assim, o que que vocês acham? A gente, 10 minutinhos dá para a gente fechar esse assunto? A gente se empolgou aqui em alguma coisa, 7, 10 vocês poderiam ficar, só para a gente dar esse spoiler. Na semana que vem a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Dá sim, ali, a Giane falou que dá. Se alguém precisar sair, gente, pode sair, fica à vontade, né? Mas então até 7, 10 a gente promete que daí a gente fecha. Mas vocês viram? Então, nesse período da conveniência, então, existem muitas mágoas, existe um certo distanciamento da maioria dos casais. E até tem, então, é um ponto muito incrível, então, que realmente, nesse ponto, como ali o Pedro estava comentando, que vem cá, você me enganou. Você me enganou, entendeu? Sabe por que que acontece isso, gente? É porque quando, no tempo da palpitação, você usava muitas máscaras. É incrível, isso é da natureza humana, é o egocentrismo nosso. Olha, tem alguns aí de vocês que até abriam a porta para ela entrar, tão romântico que era. Exato, abria a porta para ela entrar. Muitas mulheres faziam o prato do homem, né? Faz o prato, entrega. A Isabel nunca foi assim, é meio feminista essa mulher. Mas o que acontece assim, ó? Então, muitos presentes, muitos almoço fora, muitas coisas especiais nesse período. E aí o que acontece? Então, gente, então assim, depois, então, quando entra na conveniência, então, começa a haver essas mágoas. Geralmente também a vida sexual diminui, porque a mulher, então, ela já não se sente tão unida pelo homem, com o homem, ela não se sente tão unida, e ela, então, ela começa a inventar um monte de dor de cabeça, um monte de cansaço, e realmente acaba sendo sabotada a vida sexual, acaba sendo sabotado também o diálogo. Aquele homem que passava horas ouvindo ela sem se cansar no tempo da química, no tempo da palpitação. Agora, se ela fala 2, 3 palavras, ele já... Amor, eu tenho outra coisa para fazer. E tem mais ainda. Nesse tempo, nesse período da conveniência, a mulher também acaba cobrando muito. A mulher acaba cobrando muito do homem. Ela não tem mais aquela conversa melosa e gostosa que tinha no tempo da palpitação. Ela, a maioria das vezes, vai falar com ela, ela vai cobrando. Amor, tem que pagar aquela conta. Amor, eu tô precisando do vestido, senão eu não vou naquela festa. Amor, você tem que ir lá naquela reunião lá das crianças lá na escola, que eu não posso. Então, a mulher acaba falando mais para cobrar, o homem não gosta de ser cobrado. Então, passou a química, passou a palpitação. Então, parece que não se conhecem mais. Que coisa, né? Você já parou para observar que quando a gente para num posto de gasolina para abastecer, né? A gente para numa loja de conveniência. E, queridas que gostam de cozinhar, você já encontrou um alho poró, uma rúcula ou um brócolis numa loja de conveniência? Não, é só refrigerante, salgadinho, bolacha, cheio de gordura. Então, assim, gente, conveniência é o que tem de pior no alimento, né? É o que tem de pior no casamento. Então, a gente mostra nossa pior versão. Se na palpitação você mostrou a sua melhor versão, né? E não que você tenha falhado, né? Ou teatrado. Não, você realmente amava e demonstrou tudo aquilo. Era verdadeiro, Era né? verdadeiro. Não foi hipocrisia. Só que você mostrou o teu melhor. E na conveniência a gente mostra o nosso pior. Exatamente. Então, assim, ó, sabe, num contexto de pecado, Deus permitiu que fosse assim. Porque então na conveniência o momento que mais você pode ter oportunidade de crescer. Porque então é quando entra nessa conveniência que você tem a oportunidade de se apaixonar e casar para a pessoa real. Lá na palpitação não era a pessoa real, era um conto de fadas. Agora é que você vai ter a oportunidade de casar com a pessoa real, porque agora você vai conhecer a pessoa real e você vai escolher a pessoa real. Porque antes o egocentrismo ficava através da educação, daquela paixão, de todo aquele momento da conquista, ficava meio camuflado. Agora que você vai conhecer realmente a outra pessoa, né? Então, queridos, então o que acontece? Então, nesse período da palpitação, ele é muito importante. Aliás, da palpitação não, agora da conveniência. Então, talvez alguns de vocês estejam vivendo um momento de conveniência. Não precisa dar um cutucão na esposa, senão já vai dar briga, já nem vão para o culto. Ou vão ficar sentados separados lá no culto, né? Então, tem casais, quando a gente está falando sobre isso, um começa a dar um cutucão, tá vendo? Você tá nessa, né? Então, depois a gente vai mandar um videozinho que fala mais detalhes sobre isso. Eu vou mandar o link para vocês, que a gente tem gravado.
Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Então, nesse período da conveniência, então, é quando o egocentrismo acaba, o egocentrismo, o monstro, acaba se levantando de uma forma muito forte. E a maioria dos casais se separam nesse período porque eles não têm ferramentas para lutar contra esse monstro. E como a gente viu, então, pensa que o monstro é o outro, e daí, então, desiste do casamento. Olha, mais da metade dos casamentos terminam nesse período de conveniência. Mas você não vai terminar porque a gente vai dar ferramentas hoje, sábado que vem, para você lutar nesse momento da conveniência, para que o casamento saia disso e chegue numa fase que a gente vai falar depois, que é muito melhor do que a palpitação. Pode falar, não? Atendendo uma esposa, né, que trouxe como queixa o desgaste no casamento. Casamento de 19 anos. E quando eu apresentei esse conceito para ela, ela parou assim, franziu a testa e disse, meu Deus, eu estou na conveniência há 17 anos. Então, assim, é um período mais negro. A gente permanece nessa fase, nesse estágio, por muitos anos, de forma inconsciente, sabe? Então, a gente precisa desse olhar, desse acordar, né? Desse chacoalhão, desse despertar, para sair dessa fase e ir para as próximas fases. Exato, exatamente. Então, gente, o que acontece? Muitas pessoas se mantêm, como ela falou, 15, 20 anos, às vezes, na conveniência. Alguns acabam ficando até o final da vida juntos, vivendo a conveniência. Às vezes até dormem separados, são independentes dentro do casamento. Chega um momento que nem brigam mais, mas são totalmente indiferentes. Alguns homens acabam arrumando um amante lá fora, mas continua tendo uma mulher ali para mesa e banho, né, e cuidar dos filhos. Algumas mulheres também acabam daí, nem arrumam amante, nada, mas se contenta daí com a sua casinha, seu emprego, seus filhos, e o casamento não existe mais. Então, o que acontece, gente? Assim, ó, e para você entender ainda mais como é que funciona essa conveniência, nós temos uma conhecida lá de Porto Alegre, eu trabalhei em Porto Alegre aí, quase 10 anos, como pastor, né? E tem uma amiga que, quando ela ligou para nós, que o casamento dela estava acabando. E ela estava muito triste. E daí ela deu alguns exemplos do casamento acabando. Então, ela falou assim, ó, que quando eles estavam na palpitação, o esposo dela, que então era namorado, ele parava nessas lojas de conveniência, a Isabel falou, né, do posto de gasolina, comprava aquela coxinha bem gostosa, coxinha de frango com catupiry, né? E comprava aquele refrigerante e sentava com ela e falava, amor, olha, comprei duas aqui pra gente dividir, uma de um sabor, outra de outro, e daí um comia um pedacinho de um, e o outro comia um pedacinho do outro, e era aquela harmonia. Ela tinha um filhinho pequeno, eles dividiam com o filho também. Era aquela alegria, aquela harmonia, porque estavam na palpitação, o filhinho que ela tinha de outro relacionamento. Mas ele aceitava aquele filhinho por amor a ela, e era tudo uma beleza. Aí ela falou que depois, quando entrou na conveniência, sabe o que acontecia? Ele descia, gente, na loja de conveniência, e ele demorava, e às vezes ela espiou, queria ir lá e comprava coxinha, enquanto estava pagando ali na fila do caixa do gasolina, enquanto ele estava pagando, ele estava mordendo. Aí quando ele tinha que voltar para o carro, ele metia tudo na boca, sabe? Para não repartir com ela e com o filho. Diz que aquilo ali foi desgastando muitas situações como essa, nessa área e em outras áreas. Isso acabou com o casamento deles. Vocês estão entendendo como é que é essa conveniência, gente? E então, assim, ó, o nosso tempo, né, como a gente falou, 7h10 está terminando. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, assim, gente. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto é muito bom, mas eu vou dar um spoiler aqui, o seguinte. Então, o que é que tira o casal da conveniência? Tem que haver uma conscientização. Tem que sair desse stand-by, tem que sair desse piloto automático. Então, e para sair desse piloto automático, o casal precisa de um chacoalhão. Olha só, um chacoalhão. Me chacoalha, Bel, me chacoalha também aqui. O casal precisa de um chacoalhão. E o que dá o chacoalhão? Às vezes, assim, ó, um encontro desse aqui, ó, nós temos um mês, 4 sábados, vamos estar juntos. Isso pode ser um chacoalhão, porque ninguém para ler um livro sobre casamento. A maioria não lê um livro sobre casamento. Então, um livro pode ser o chacoalhão, uma palestra como essa pode ser o chacoalhão, uma palestra lá na tua igreja, um curso de noivos, um ECT pode ser o chacoalhão, ou às vezes o chacoalhão pode ser uma crise braba, ali uma traição pelo WhatsApp, uma traição pelo Facebook, pelo Instagram, pode ser uma traição física mesmo, de repente um homem cai lá em pecado com uma amante, e então, assim, isso acaba sendo, às vezes a mulher trai o marido. Isso aí acaba sendo um chacoalhão que acaba sendo despertado. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. E esse chacoalhão pode ser um câncer. No caso do meu pai e minha mãe, eles estavam em conveniência, hoje eu entendo. E foi um câncer no meu pai que quase tirou a vida dele. É que chacoalhou eles e ajudou eles, então, a acordarem, saírem do piloto automático.
E depois, então, do chacoalhão, se o casal se conscientizou, se teve esse autoconhecimento e agora buscaram a se casar de verdade com a pessoa verdadeira. Aí vem o amor intencional, que é um amor maduro. Ele é 1000 vezes melhor do que a palpitação. Muito mais alegria, muito mais felicidade e mais estabilidade. Então, gente, é isso que nós temos que lutar, pelo amor intencional. E até eu quero dar uma boa notícia para vocês. Aqueles casais que estão casados há pouco tempo, ou estão namorando, ou aquele que está solteiro, sabe que se você tiver a sabedoria, se você tiver o autoconhecimento e buscar ajuda e leituras e livros, você pode pular da palpitação para o amor intencional. Amém. Não precisa passar pela conveniência. Já viu que maravilha? Então, por isso, gente, eu quero dizer para vocês assim, ó, então o chacoalhão é para a gente cair na real que o problema não é o outro, o problema está dentro de mim. Nós vamos trabalhar tudo isso no chacoalhão, então, que a gente tem esse autoconhecimento, é onde a gente acorda e decide aceitar o outro com seus defeitos e um ajudar a santificar o outro. Que maravilha, né? Então, vocês gostaram? Coloque aí nos comentários o que você achou dessa sequência desses 5. Então, lembrando, ó, palpitação, depois compromisso, depois conveniência, depois, então, chacoalhão, que é cair na real, né? E depois, por último, então, o amor intencional, que é isso que a gente tem que viver para sempre. O amor intencional é quando você aprende a dominar o teu egocentrismo e não deixar que o egocentrismo do outro te derrube. Então, gente, assim, ó, queria perguntar para vocês aí, ó, responde aí no chat. Você quer lutar contra o monstro certo? Você quer que Jesus te dê poder para vencer o monstro certo, que é o egocentrismo dentro de você? O teu inimigo não é o teu cônjuge, o teu inimigo está dentro de você. E só Jesus pode quebrar ele se você permitir. Você quer? Diga aí um amém. Fala, eu quero que Jesus lute comigo, que Jesus lute contra o monstro verdadeiro. Eu não quero considerar meu cônjuge um monstro. Eu quero dizer, o meu monstro é o meu egocentrismo. E é o monstro dela, o egocentrismo dela. E cada um lutar contra o seu egocentrismo e ser feliz e serem uma unidade, serem um exército lutando contra os monstros. Amém? Amém? Vamos, então, agora deixar ali para o Pedro. Não sei como é que é a oração, quem vai orar. Fique à vontade. Pastor, bênção, pastor. Muito bom mesmo, muito bom. Deus continue abençoando o ministério de vocês. Tenho certeza que esses 10 últimos minutos foi mais abençoado do que os outros 30 minutos, foi uma bênção. Valeu a pena, então. Valeu a pena, todo mundo ficou. Só posso pedir agora que o senhor ore por nós aí, para que esse maravilhoso culto, essa maravilhosa palestra seja abençoada por Deus aí. Tá Pode bom. orar por nós aí. Pai querido, Deus eterno, eu louvo o teu nome, porque o Senhor deixou o casamento como algo muito especial. Te louvamos porque tu és o criador do casamento, o criador do ser humano, o criador da mulher, do homem e da família. E agora nós começamos a entender melhor, Pai, por que o casamento é uma bênção, porque o casamento é quando eu formo um exército de 3 pessoas, eu, meu cônjuge e Deus, para lutar contra os verdadeiros monstros. Ajude, Pai, que nós possamos ter esse entendimento. Abençoe para que nós possamos viver esse amor intencional e que nós possamos lutar contra os inimigos verdadeiros. E venha nos dar força e venha ser o nosso companheiro de batalha. E venha nos dar ferramentas para lutarmos contra esse mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, amém, amém. Que Deus seja louvado. Pastor, muito obrigado. Doutora Isabel, muito obrigado também. Foi uma bênção essa manhã, foi uma bênção mesmo. Olha, assim, ó, eu saio daqui revigorado pelo Espírito Santo, graças a Deus. A Glória a gente já Deus. está na fase, assim, depois de 30 anos, assim, a gente tem uma fase muito boa, não é a conveniência, mas que bom mesmo, que várias pessoas possam aprender com esse amor verdadeiro de Cristo, primeiro no coração e depois do cônjuge, né? Que possa levar as pessoas mais perto de Jesus. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Valeu, Fiquem à gente. Eu vou vontade mandar aí. um link. Eu vou mandar um link de Isso. um resumo dessa mensagem em 10 minutinhos, que daí você manda, quem sabe você fala, aquela pessoa precisa ouvir, aquela pessoa precisa ouvir. Aí ela ouve o pequenininho, depois ouve esse grandão aqui que vai estar no AMM, Exatamente, né? exato. Um Vou fazer abraço, isso aí. Deus abençoe. Vou fazer isso aí. Vou colocar esse link aí para o pessoal escutar aí. Mas mais uma vez, muito obrigado. Esperamos semana que vem, então. Todo especial, uma semana. Vou fazer mais propaganda aí. E você que está nos assistindo também aí, pessoal, façam propaganda aí, mostrem às outras pessoas como está sendo bom e importante, né? Nós estarmos neste momento com Cristo e com esse casal maravilhoso aí, Pastor César. Deus abençoe vocês aí. Tá? Vou Glória a encerrar a Deus. gravação aqui.
aqui. Pá, 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 pá. E fique à vontade agora, pessoal. Quem quiser sair, fique à vontade. Eu sei que é sábado, né? Dia de se arrumar aí para irmos à casa de Deus. Mas que Deus abençoe cada um de vocês aí nesse sábado aí, tá bom?